Bom, então vamos lá, né? Hoje a gente inicia, né, a nossa primeira temporada do podcast Além do Básico da Clínica Nasces de Estomaterapia de Porto Alegre. Estou bem feliz com isso, né, com esse nosso início aí. E a primeira temporada vai contar com 4 episódios, né? E eu sou o Gustavo, sou enfermeiro, estomaterapeuta e sou sócio da Clínica Nasces de Estomaterapia de Porto Alegre. Eu sou a Nildete, sou enfermeira estomaterapeuta, sócia da Clínica Nasces de Estomaterapia de Porto Alegre. Eu sou a Vanessa Bagiotto, sou enfermeira estomaterapeuta, também sócia da Clínica Nasces de Porto Alegre. Daqui a pouco a gente apresenta o nosso convidado, mas eu quero falar um pouquinho antes sobre os nossos apoiadores, então. A gente vai contar nessa temporada de 4 episódios com 4 apoiadores. Então, assim, atuando há 17 anos no setor da indústria, a Cosmoderma ela é uma referência nacional na fabricação de produtos cosméticos, saneantes e produtos para a área da saúde. Segue altos padrões de boas práticas de fabricação, controle de qualidade em todas as etapas do processo. Ela investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, incluindo nanotecnologia, ativos naturais e formulações sustentáveis, sempre alinhando as tendências do mercado às normas regulatórias nacionais e internacionais. Com o objetivo de promover saúde, ela respeita o meio ambiente e coloca o ser humano sempre em primeiro lugar. Tem em sua linha produtos para o cuidado da pele, higiene pessoal e limpeza de instrumentos cirúrgicos. E hoje é um dos nossos apoiadores aqui no podcast, Além do Básico de Estomaterapia. E aqui a gente tem também o apoio da Vidibula, que representa a marca Carilex, que é a empresa brasileira com mais de 30 anos de atuação na área de dispositivos médicos, especializada em soluções para o tratamento de feridas complexas. E a Vidibula oferece tecnologias avançadas, né, que contribuem para o bem-estar e a saúde dos pacientes. Entre essas tecnologias está a terapia por pressão negativa, que tem revolucionado o cuidado com feridas crônicas e agudas, contribuindo para acelerar o processo de cicatrização e reduzir as complicações, desenvolver qualidade de vida aos pacientes e auxiliar profissionais de saúde em todo o país. Com uma trajetória construída sobre confiança, ética e parceria, a Vidibula acredita que cuidar de feridas é transformar vidas. Temos também o apoio da RVB Hospitalar, que é uma empresa que atua no mercado do Rio Grande do Sul, comercializando produtos médicos hospitalares de alta qualidade desde 1996. A RVB trabalha com a marca Hollister na linha de estomias e ela tem uma missão que é atender às necessidades dos usuários dos produtos de maneira proativa, sempre visando máxima qualidade, satisfação, bem-estar das pessoas como resultado dessas ações. A RVB busca cumprir essa missão perante a comunidade e aqueles que utilizam os produtos e serviços da empresa sempre de forma ética e integral. Bom, a gente conta também com a LifeSul, que a LifeSul é um grupo de empresas que atua na representação, importação e distribuição de produtos médicos hospitalares desde 1996. Aqui no Rio Grande do Sul, ela é sediada e hoje ela atua no Brasil inteiro, né? A LifeSul é uma empresa que oferece produtos de extrema qualidade para o mercado, aí, no cuidado de pessoas com estomias, especialmente, e um desses produtos é a Salts. A Salts é uma empresa familiar inglesa que desde 1948 inova no design e na produção de materiais de estomia. É uma empresa comprometida com a qualidade de vida das pessoas estomizadas. E eu tive o prazer de conhecer os Mr. Salts, que são os donos da empresa Salts. Hoje um deles já não existe mais. Mas eu tive o prazer de conhecer eles um tempo atrás num congresso internacional que eu tive. Fica aqui, então, o nosso agradecimento aos apoiadores, né? E acho que a gente já pode dar início. Isso aí. Bom, o objetivo do podcast Além do Básico realmente é ir além do básico, né? Trazer conteúdos relevantes em relação à estomaterapia, a nossa especialidade. Hoje, a gente vai falar da relação da estomaterapia com a proctologia, né? E por isso, a gente traz como convidado, então, o Dr. Henrico Sforja, que vai se apresentar para nós, por favor, Dr. Henrico. Então, obrigado, Gustavo. Obrigado, Vanessa e Nildete, pelo convite, né? Meu nome é Henrico Sforja, eu sou médico coloproctologista aqui em Porto Alegre, né? Atendo basicamente em alguns consultórios, na Clínica Mirabile, no bairro Petrópolis, no Hospital Moinhos de Vento, e também nos hospitais, né? Divina Providência e no próprio Moinhos de Vento.
Beleza. Então, é um prazer estar aqui. Que bom. Empolgado da gente Que poder bom. fazer esse podcast. A gente já se conhece, enfim, a gente tem uma troca de experiências muito legal que a gente vai conhecer durante o programa aqui, né? Isso aí. Obrigada, isso aí. doutora. Muito Obrigado, obrigada. pela presença. Ficamos muito felizes com o O seu Dr. aceito. Henrico é professor agora do curso de estomaterapia, né? Dá aula Isso, lá, da Unicinos. lá na Unicinos. Então, colabora aí com a formação dos estomaterapeutas do Rio Grande do Sul. Isso também é um grande agradecimento. Eu quero deixar uma primeira pergunta, então, né? Para a gente começar a desmistificar essa questão do intestino e falar um pouquinho dele aí. Doutor Henrico, é verdade ou concorda com a frase de que o intestino é o nosso segundo cérebro? Sabe que essa pergunta já foi feita algumas vezes, né? E eu já fiquei pensando, porque nunca fui eu que respondi ela diretamente. Na verdade, alguns pacientes comentam isso no consultório, né? E agora eu parei para pensar nisso e fiquei pensando, será que não é demais isso? Mas não é. Eu acho que seria... Pode ser que tenhamos outros cérebros, até porque é um conjunto, né? É incrível o corpo humano, o cérebro, o coração, o fígado. Se a gente for falar de cada órgão e das funções, é algo inacreditável, né? A gente tem que acreditar que existe um Deus, pelo menos eu acredito, porque não é possível algo ser assim tão concatenado e essa engrenagem funcionar tão bem. E mais especificamente falando, né, do intestino, sim, ele é um segundo órgão. E vocês imaginem que ele abriga mais de 100 trilhões de micro-organismos. Na maioria deles, bactérias, né? Mas temos vírus, temos fungos, protozoários. E ele está ligado ao cérebro. Assim como ele está ligado à pele, ao fígado e a outros órgãos, que isso nós já sabemos. Está documentado, nós temos trabalhos mostrando. E a gente consegue ver no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, né? Então, enfim, a gente aqui que trata muito de doença inflamatória intestinal, a gente vê isso direto na mudança que a alimentação faz na vida das pessoas e no tratamento dessas doenças. Doenças de pele, psoríase, é um exemplo. O paciente vem, está em crise, tu já pode estar certo que tem má alimentação e estresse. Isso é só perguntar para qualquer paciente que tem psoríase. Então, isso a gente pode ver. Ele é o segundo cérebro porque essas bactérias, elas trabalham em conjunto, né? Funcionando, ajudando na parte imunológica, né? Às vezes atrapalhando um pouco também, né? Então, eu acredito que sim. Ele é só a gente ver se a gente fica constipado, né? Sem ir no banheiro uns 2 dias, como é que a gente se sente? Inchado, mal-humorado, desconfortável. Daí vem a palavrinha aquela, né? Enfesado, né? Enfesado, exatamente. Então tá muito ligado. Eu acredito que sim, por inúmeras outras coisas que a gente vai conversar hoje, né? Para demonstrar isso. Isso, Isso a gente sempre... eu tenho pacientes que perguntam assim, mas não é o maior órgão do nosso corpo, né? A gente sabe que não, o maior órgão do nosso corpo é a pele. Né? Mas como que a pele, se é tão comprido, tem tantas funções, é tão diferente? A gente, quando começa a explicar isso, né? Você vem um paciente com uma ileostomia, com uma colostomia. Mas outro dia eu estava dando aula sobre isso e eu dizia, mas uma colostomia pode ser à direita, uma ileostomia pode ser à esquerda. Mas como assim, né? Como que a gente aprende que é uma do lado direito, outra do lado esquerdo? Não, mas é tão grande esse órgão, né? E ele tem tantas funções, ele tem tantas diferenças, modificações aí que trazem para o resto do corpo da gente, né? Que como é que ele pensa tudo isso? Como é que ele mostra tudo isso, né? Então, se for pensar também, né, na questão de funcionamento, né, da pessoa, quando ele tem alguma alteração, ele interfere nesse funcionamento da pessoa. Então, o cérebro é a mesma coisa. Nosso cérebro, quando a gente está com algum problema, né, cerebral, a gente vê isso nas nossas funções, no dia a dia. O intestino é a mesma coisa. Se a gente está constipado, se a gente tem alguma doença inflamatória, a gente nota que aquela performance já não é igual. Então, ele modifica, né, a tua vida. O fígado, por exemplo, né? Tá ligado, né? Mas a gente não tem uma sensação tão imediata, rápida, né? imediata, né? De que vai ter alguma mudança no nosso corpo. Né? Exato.
E precisa de muito cuidado nesse sentido, né? Essa é uma das funções de hoje a gente está aqui, esse é um dos objetivos de a gente estar aqui também, né? Começar a pensar e desmistificar um pouco os medos que as pessoas têm. Nós vamos falar disso um pouco mais tarde, daqui a pouco, mas desmistificar um pouco dos medos das pessoas poderem ir procurar um proctologista, irem procurar o enfermeiro estomaterapeuta, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E eu queria perguntar, conduzir uma questão para a Nildete aqui, o que a estomaterapia e a proctologia, elas estão tão ligadas assim, Nildete? Fala para nós um pouco. A gente sabe aqui como estomaterapeutas por quê, né? Mas a gente queria que vocês dois pudessem discutir um pouco essa questão de por que estão ligadas a estomaterapia e a proctologia. Então a estomaterapia é essa especialidade da enfermagem que cuida, né, das pessoas que têm essas disfunções intestinais, e ela nasceu dessa parceria, já foi uma parceria desde o princípio, né, da Norma Gill e do Dr. Turnbull, lá na Cleveland Clinic. Então, o que acontece? A Norma Gill, ela foi uma paciente, ela tinha doença inflamatória intestinal, já, né, hereditária, né, a avó dela já tinha passado por uma estomia, e o Dr. Turnbull tinha tratado a avó. E então, quando ela teve a necessidade de usar um estoma, inclusive foi definitivo, né? Naquela época não se tinha os tratamentos que existem hoje, né, para doença inflamatória. E ela desenvolveu cuidados específicos para as pessoas que viviam com estomas, e ela ajudou muito na tecnologia das indústrias, né? Então, muito do que a gente tem de produtos hoje que atendem as pessoas foram ideias da Norma Gill e vieram dessa parceria entre a proctologia e a enfermagem. Então, a partir dali, muitas pessoas quiseram ir para lá, para Cleveland Clinic, para aprender com ela, e inclusive colegas médicos, até médicos aqui do Brasil que usavam estomas, foram estudar com ela, foram ser, entre aspas, pacientes dela, né, também. E então é uma parceria, né, não sei se o doutor Henrico também pensa como a gente, né? Mas a gente vê isso como uma parceria desde o princípio, assim, que se complementam, né? Nildete, assim, eu agora mesmo, eu vim do consultório, faz 2 horas que eu estava no consultório, e eu atendi, dos 10 pacientes que eu atendi, 2 deles, uma tem estoma e outro onde fechou o estoma, né? Fez a cirurgia de reconstrução. Então, isso é o nosso dia a dia, né? Assim como é o teu dia a dia. E eu, quantas vezes te mandei mensagem, te encaminhei paciente, mandei uma foto que o paciente me manda, ou tirei foto no consultório e mandei, porque os pacientes sofrem, né? Isso. Vocês sabem bem, eu acho que isso que a gente quer trazer pro público, né? As nossas experiências, né? E essa nossa interação. Os pacientes sofrem muito com isso. E ter alguém, né? Como tu falaste, né? A Norma Gill, que a história dela é incrível, né? Se a gente for ver o que ela ajudou essas pessoas e o que ela trouxe pra gente hoje, que a gente pode ajudar. Então, isso eu acho que é uma coisa importante se colocar. E a gente ter esse auxílio. Então, o médico cirurgião, coloproctologista, né, estomaterapeuta. Não só isso, em outras áreas que a enfermagem pode ajudar muito, a gente tem que ajudar o paciente, a gente tem que ver ele como um ser humano, como um irmão, enfim, como alguém que precisa de ajuda no momento, né, de carência, assim, né, é o momento que ele mais precisa. E foi vindo da própria paciente a experiência de ter vivido, né, com o estoma e ver as necessidades que as pessoas tinham, que desenvolveu essa ciência que a gente tem hoje, né? Então, o quanto a gente precisa realmente entender, ouvir esse sofrimento que a pessoa tem, né? Essa dificuldade de transformar sua vida, né? De mudar a sua rotina, de repensar como vai fazer a sua rotina, né? O quanto valorizar isso modifica o cuidado, né? E associar, né? Associar, eu tenho que associar a medicina, as técnicas cirúrgicas, operatórias, e também é outra coisa que a gente vê, é muito diferente. Tem estomas e estomas. Exatamente. Estomas bem feitos, estomas não tão bem feitos, e que vão dar para o paciente uma maior qualidade de vida ou uma menor qualidade de vida. Então, isso é muito importante, unir isso com essa parte humana e esse cuidado, né?
Uma coisa importante sobre estomas bem feitos, estomas não tão bem feitos, nem sempre a gente tem o cirurgião tem a possibilidade de fazer um estoma bem feito, né? Exato. Daqui a pouco tem uma condição de doença, uma condição terapêutica que não tem como fazer um estoma bem feito. Exato. Impossibilita. De o cirurgião conduzir o intestino de forma que ele seja bem ostomizado, né? Exato. Então, daí entra a nossa atuação no dia a dia, no consultório, nos nossos ambulatórios de enfermagem, em promover esse cuidado e as adaptações dos equipamentos de estomia, que a gente tem aí, né? Um monte de marcas que podem nos ajudar nesse sentido. Mas essa ligação, e eu acho que vou além um pouco ainda, né? Que falar de antes ainda da cirurgia, a gente poder, junto com o cirurgião, planejar a cirurgia, isso é o ideal, né? Esse é o mundo ideal. Que a gente possa planejar junto à estomia, de que a gente possa conversar com o cirurgião e com o paciente para a gente planejar um bom estoma, de que forma que ele vai ser construído. Isso é fundamental. Assim. Eu já fiz esse tipo de consulta pré-operatória. Uhum. É uma consulta muito satisfatória, né? Porque o paciente, ele conhece o material, ele também... Porque quando tu tem uma notícia que tu vai precisar de um estômago, a gente imagina 1 milhão de coisas, porque não é uma coisa do nosso dia a dia, né? Cai a casa, né? Cai a casa. Ele parece que levou uma surra, né? Então, O mundo dele acabou, assim, né? só o fato dele entender, ele ver uma bolsa de colostomia, pegar na mão, a gente cola no abdômen para ele ver, ter a sensação, olha, é assim que fica, é dessa forma. Ele sai muito mais tranquilo e não tem aquele choque, né, depois da cirurgia. É uma pena que a gente não tem muito essa oportunidade. Esse tipo de consulta, ela não é tão comum. Eu né? ia falar Não sobre é. isso. Assim, a gente hoje tem 2 hospitais em Porto Alegre que oferecem essa consulta pré-operatória, né? 2 hospitais públicos de Porto Alegre que oferecem a consulta pré-operatória ainda. Os cirurgiões chamam o enfermeiro estomaterapeuta do ambulatório. São 2 hospitais que têm ambulatório de estomaterapia e são 2 hospitais públicos aqui. Então, isso é uma satisfação para nós. Né? Eu tenho como experiência em fazer isso em hospitais privados, fora do Rio Grande do Sul, e isso realmente traz uma satisfação e, fundamentalmente, traz uma melhor qualidade. De vida para o paciente no pós-operatório, porque ele já entra entendendo o que vai acontecer. Ou aquele, né, doutor Henrique, que daqui a pouco não vai ser estomizado, ou vai ter a possibilidade de ser estomizado. Então, essa é uma questão que eu quero que tu nos responda agora, né? O que faz a proctologia nesse sentido, assim, do cuidado com as pessoas que têm alguma doença intestinal? Qual é a ação do proctologista aí? Te passando essa pergunta. Então, vamos lá, né? Eu já vi que tu me apresentou proctologista, doutor Henrico. Então, isso. A gente pode chamar de proctologista ou coloproctologista, né? Que vem de cólon, de intestino grosso, né? Vamos explicar para o pessoal. E procto, que é o prefixo para reto, que é o final do intestino grosso. Então, coloproctologista trata basicamente o intestino grosso, o reto, que é a terminação, o final do intestino grosso, e o ânus também, enfim, as suas patologias dessas 3 localizações, né? Então, a estomaterapia entra aí porque realmente nós precisamos muitas vezes cortar o intestino e nem sempre a gente consegue ligar, conectar. A gente chama de anastomose, né? E aí a gente precisa fazer as ostomias terminais, em alça, aí tem vários tipos, provisórias, permanentes, né? E aí que entra isso, a gente programar antes da cirurgia, se possível, né? Às vezes até em cirurgia de urgência, o paciente vai para emergência, né, com dor abdominal e descobre que tem alguma patologia que precisa de uma cirurgia de urgência. A gente consegue conversar um pouco com ele, infelizmente a gente não está com vocês no bolso ali, né? Estomaterapeuta aqui vai dar uma aula para nós. Seria o ideal, né, fazer isso que a gente está conversando, de fazer uma consulta prévia. Mas ali a gente já consegue explicar um pouco para ele. Então, aonde é que o coloproctologista atua? Ele atua na parte clínica, atendendo pacientes no consultório, no hospital, fazendo visitas hospitalares, uma entrevista, exame físico, né? Fazendo exames de prevenção, que isso é algo extremamente importante de eu falar aqui, que no nosso caso é a colonoscopia, que é um exame que vai olhar por dentro todo o intestino grosso e uma parte do fino, né, do delgado, que é o íleo terminal, e vai atrás de patologias, de pólipos, que são pequenas lesões, como se fossem verruguinhas, que vão, se a gente deixar ali, dependendo, virar um tumor, um câncer, né? Então eu digo para o paciente assim,
O câncer não nasce da noite para o dia, né? Ele está ali. Por isso que a prevenção é tão importante. Então, o coloproctologista, nesse âmbito, né, de atendimento, ele faz a parte clínica, a parte dos exames de colonoscopia, de prevenção, então, e a parte cirúrgica. E aí, são cirurgias desses 3, né, órgãos, né, dos mais diversos tipos, desde a hemorroidectomia, cirurgia de hemorroidas, né, até cirurgias abdominais complexas, né, colectomias totais, que é quando a gente tira todo o intestino grosso. Sim, as pessoas podem viver sem o intestino grosso e sem o reto também, né? E, enfim, a gente pode conversar mais sobre isso em outra oportunidade, mas às vezes as pessoas ficam, né, quando eu falo, pode viver. A gente não pode viver sem o delgado, o intestino fino, mas sem o grosso a gente pode. Então seria isso, né, a área de atuação do coloproctologista ou do proctologista. Sim, a gente tem esse senso comum de falar, o procto, eu vou no procto, né? É mais simples, a gente já resume. Eu acho que é aquela mania do gaúcho de abreviar tudo, né? Que é o Shima, o refri e é o procto, né? Mas é coloproctologista. Tem uma coisa que acontece muito no consultório, e aí, se a gente for começar a contar a história, nós vamos longe. É verdade. Mas conta que agora a gente ficou curioso. Eu vou contar porque é assim, os pacientes, as mulheres são ótimas, elas vêm em consulta, elas fazem revisão. Os homens, eles vêm quando eles estão morrendo. Geralmente, quando eu vejo o homem, ele tá se arrastando. A gente hoje de manhã. Então, é muito interessante. Quando eu chamo, às vezes, na sala de espera, eu chamo o paciente, eu já tive de tudo. Eu tive o paciente que fez assim, respirou fundo, olhou, fez assim... Levantou como quem diz assim, tô indo pro abate. Agora é o meu último dia de vida, meus minutos finais, agora eu vou morrer, né? Agora eu vou morrer. Então, tem casos muito interessantes, né? Então, essa diferença entre os homens e as mulheres, né, que vem no consultório. Mas eu vejo muito que acontece toda semana, ou quase todas as semanas, eu tenho um paciente homem que vem, senta na minha frente e diz assim, doutor, eu vim fazer a minha revisão. Aí eu duvido já, porque eu já sei a experiência, né? A revisão com coloproctologista... Será mesmo, né? O último exame de próstata que eu fiz foi há 2 anos. E aí, eles vêm confunde com urologista. Interessante. Por causa, talvez, do proctologista. E eu acho que eles pensam em próstata. Parecido com próstata. E aí, tem outro dado muito interessante, que é assim... Eu vou perguntando, sempre eu faço uma enquete para ver. E o senhor que marcou? Não, foi minha esposa. Então, serve também como educação. As mulheres, que eu sei, vocês são ótimas. Eu adoro quando vem a mulher junto na consulta. Eu disse, agora eu vou saber da verdade. Porque elas chutam embaixo da mesa, e aí elas me contam, não, doutora, não é nada disso. Ele tá sangrando, doutor. Ele fica lá no banheiro e reclama depois. Então, né, vocês mulheres, então, já sabem agora. Próstata é com urologista e o proctologista ou coloproctologista cuida da saúde intestinal e do ânus. Acho que tem uma outra questão que pode estar relacionada com o fato de, né, ter o coloproctologista também tem que examinar o ânus, o reto. Talvez, né? Então faz-se uma confusão e isso é extremamente importante a gente deixar muito claro. Foi ótima essa ressalva. É a mesma via. Mas essa semana eu estava no meu urologista, né, e aí eu estava na sala de espera do meu urologista e... chegou um senhor e falou exatamente isso. Minha esposa marcou, não sei se é aqui, mas a minha esposa marcou uma consulta com o doutor fulano, é aqui? Sim, mas e onde está a sua esposa? Não, a consulta é para mim, mas ela que marcou. Interessante. Né? Então, ela que marcou pro urologista. Então tem isso, de fato, esse preconceito, essa dificuldade de o homem chegar. Né? Mas isso só confirma o que o doutor Henrico estava falando, que o homem precisa um empurrãozinho para ir para consulta, senão não vai, né? Uma coisa relacionada à educação, tocasse num ponto que eu sempre saliento para os pacientes, que quando chegam para nós lá ostomizado por pólipos, por polipose adenomatosa familiar, né? Mulheres por polipose adenomatosa familiar, eu sempre trago isso e sempre chamo muito a atenção da relação hereditária da polipose adenomatosa familiar. Né? Até a 4ª geração de mulheres que tiveram ou têm polipose adenomatosa familiar precisa ser avaliada e analisada essas gerações todas, porque elas podem vir a desenvolver, como tu mesmo disseste, podem vir a desenvolver câncer de intestino em função dos pólipos que não foram examinados anteriormente. E os homens, por esse preconceito, infelizmente, homens procurem o coloproctologista, né, antes dos 50 anos para avaliar se não tem nenhuma lesão de intestino,
acabam chegando lá morrendo porque tem preconceito, né? Acho que a gente está aqui para desmistificar também isso, assim, é super importante para que a gente diminua aí os nossos dados epidemiológicos, né, Nildete? Isso, era sobre esse assunto que eu queria tocar agora. A gente vê, assim, que a previsão do INCA é de um aumento muito grande, assim, e um aumento crescente, né, de câncer de intestino, né? E também a gente vê que já estudos mostrando também aumento de doença inflamatória intestinal, seguindo já modelos de países industrializados, e a gente está tendo esse mesmo ritmo de vida que não seria o ideal para a gente, né? Então, por outro lado, a gente tem feito campanhas para exames precoces, as medicações para tratamento de doença inflamatória intestinal já estão mais modernas, já estão mais facilitado o alcance, né? Não tanto como a gente gostaria, mas né, nem tanto o diagnóstico, nem tantas medicações, mas já estão melhores do que estiveram. E mesmo assim, na sua prática profissional, doutor Henrico, você nota que tem aumentado a quantidade de pessoas precisando de estomas intestinais? É difícil responder essa pergunta, porque são muitas variáveis, né? Olha só, tu já colocou 2 pontos, né? Então, aumenta o diagnóstico, a gente tem cada vez mais médicos bem formados, né? Para fazer diagnósticos, por exemplo, de doença inflamatória, que parece estar aumentando, mas por que está aumentando? Será que é pela alimentação que a gente está mudando, ficando como um país mais rico, mais industrializado, digamos assim? Os produtos né? processados, Produtos pela processados, indústria. exato. Será que é isso ou será que a gente está melhor formado, melhor informado, está procurando médico, está fazendo colonoscopia, com aparelhos melhores, achando mais? Então, é difícil dizer. Ao mesmo tempo, a gente vê que tá crescendo muito o caso de câncer, como tu falou. É assim, ó, em jovens, inclusive. Isso. A gente já percebeu. Eu vou aproveitar, o Gustavo falou, 50 anos, 45, já tá caindo. Então, daqui a pouco a gente vai estar nos 40 para fazer a colonoscopia. Não duvidem se daqui os próximos 10 anos a gente não baixa para 40 para fazer o primeiro exame de colonoscopia. Então, agora está nos 45 para homens e mulheres, né? Então, todo mundo deve fazer o exame aos 45 como prevenção. A maior tristeza que tem é a gente dar um diagnóstico de câncer para o paciente. E dizer que vai precisar de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, enfim. Aquilo muda a vida de uma família, né, do paciente e da família. Então, a gente quer achar isso, os pólipos. Um pólipo é uma verruguinha pequenininha, 5, 10 milímetros, vai lá, a gente tira durante o exame de colonoscopia e resolve. Então, a tua pergunta é difícil de eu responder, porque ainda existem os pacientes que como está aumentando o número de casos de câncer, a gente tem muitos pacientes da rede pública, principalmente, que não têm, às vezes, aquele acesso ideal a esses exames de prevenção, chegando na emergência com tumores obstruídos, por exemplo, e que aí, na maioria dos casos, vão precisar de uma colostomia, de uma ileostomia, de um estoma. E às vezes de urgência, né? Que é o pior dos quadros, que é o pior dos quadros. Então, é isso. É difícil de responder, porque vai depender para onde a gente vai. Se a gente vai para um hospital de urgência, a gente vai ter diariamente pacientes saindo com estoma, né? E tem outro problema, né? Infelizmente, a gente não consegue reconstruir esses pacientes, no SUS pelo menos, na mesma velocidade que essas cirurgias, né? Para extração do câncer e, enfim, que levam a um estoma, a gente não consegue. Porque acaba que as filas se encharcam tanto dos que precisam, né? E isso tem um impacto direto na prática do estomaterapeuta. E daí eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para Vanessa, assim, né? Já vou deixar para ti, Vanessa, assim, né? Essa interface, assim, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Do encontro de quando a gente tem uma situação desse tipo, né? Fala um pouco para nós como é que a gente age nesse sentido, assim, como é que eu digo porque a gente, estou falando de nós estomaterapeutas, porque daqui a pouco a gente se depara com um paciente que chegou lá na emergência, que foi estomizado de urgência, ou que tem uma doença inflamatória intestinal e por ela fica incontinente também, né? E como é que se encontra isso na relação com o médico coloproctologista aí nesse sentido? Fala um pouco para nós. Assim, a nossa como é que a gente relação reage? De estomaterapeuta, de profissional dessa área,
já inicia lá, antes de tudo acontecer, lá quando o diagnóstico chega, né? É esse o diagnóstico, a gente precisa fazer a cirurgia, né? Então, a gente já pode intervir lá, ajudar esse paciente lá quando a gente descobre a doença, né? Fazendo a consulta que a Nildete citou, né? A consulta de preparo para colostomia, ela é uma das melhores consultas mesmo, é muito satisfatória, porque a gente desmistifica muitas coisas do que o paciente, porque o paciente já imagina, não tem mais vida, não consigo fazer mais nada, né? Como é que eu vou sair, como é que eu vou trabalhar, não vou mais poder trabalhar, né? Pensa assim, minha vida acabou, não tenho mais utilidade para nada. E nessa consulta a gente consegue abordar muitas coisas, né? Do dia a dia, da cirurgia, do dispositivo, né? Aonde vai ser colocado, qual o tipo de paciente é aquele, como é que a gente vai adaptar esse dispositivo no paciente, né? Então, assim, eu acho que a gente já começa essa relação, assim, né, do médico com o estomaterapeuta lá junto no diagnóstico. A gente ajuda esse paciente, né? Assim como tu não gosta de dar essa notícia pesada, aí entra a gente para tentar dar uma amenizada nessa situação, né? E colocar que nem tudo tá perdido. A gente tem que pensar mais também na questão, né? Tá salvando a vida do paciente. A cirurgia, o estoma é a vida para ele, que diz né? até que é a cirurgia de salvar, de salvar vidas, Salva né? vidas. Fazer É. um estoma é Com a certeza. cirurgia de salvar a vida. Eu falo isso pro paciente, é muito interessante isso, né, Vanessa? Porque aí eu conto com vocês, porque eu falo pro paciente, por exemplo, o paciente chegou na emergência com um tumor obstruído, vai precisar de uma cirurgia de urgência e um estoma. É um baque para ele ter essa notícia, de todas as notícias que ele tem um tumor e que ele vai precisar de um estoma, né? E aí, claro, eu faço aquela mensagem de esperança. Tudo vai dar certo, nós vamos dar um jeito. Agora a gente tem que pensar em te curar. Essa ostomia salva a vida. E eu sei que vocês estão lá depois. Entende? Exato. Então, essa é a coisa boa. É. Eu digo assim, ó, Acho que fica leve, vocês né? vão tirar de letra. Vocês vão tirar de letra. Não se preocupa com o estoma, porque eu tenho uns anjinhos que vão te ajudar depois. E isso é bom, porque dá um conforto naquela hora. E realmente é verdade, não é enganação. Não. entende? Não, É o que acontece. E sabe que o contrário é super verdadeiro também. Isso também é extremamente importante a gente ressaltar. Tem um paciente que eu acompanho atualmente e já foi paciente da Nildete. A Nildete acabou passando para mim porque num outro município, tal, a gente, né, se troca aqui, se complementa, mas eu acompanho ele hoje e mudou a vida dele o fato de a gente poder fazer esse contato médico, essa troca frequente. E atualmente, recentemente, 2 semanas atrás, ele teve um evento diferente. O estômago em alça dele desabou, né? E eu disse, o senhor vai precisar conversar com o seu médico, né? Disse, Gustavo, será que eu vou ter que precisar ir conversar com o médico mesmo, né? Ele tem um estômago em alça temporário, por uma outra questão, e disse, deixa eu tentar. Examinei, olhei, né, tal, fiz algumas intervenções, manobras, e ficou bom, tá. Mas daqui a pouco mudou tudo de novo e realmente ele tinha tido um desabamento do estômago. E então fiz uma cartinha pro coloproctologista dele, ele foi lá, consultou e está resolvendo agora com o coloproctologista. Então essa troca, assim, esse vai e vem no meio do caminho, porque esse é um paciente que vai fazer uma reconstrução do estômago dele, mas vai precisar de uma intervenção no meio da estrada, é super importante. E continuando assim, né, pegando esse gancho também do Gustavo, além do pré-operatório, que o estomaterapeuta está lá juntinho, a gente tem o transoperatório também, né? A gente fica ali avaliando o estômago, deu tudo certo, tá com funcionalidade, né? Tá com um aspecto bom, todos os cuidados ali com a bolsa, né? Até agora a gente estava no congresso lá em Floripa e a gente conversou muito sobre o pós-operatório de utilizar a bolsa convexa. Né, no pós-operatório. Então, a gente vem assim com novidades, né, com coisas atualizadas, com dispositivos diferentes, com tecnologias, com indicações diferentes, porque até então a indicação da Convex era outra, né, para outros tipos de estomas e não só para pós-cirúrgico, e agora então é uma é preconizado que o paciente já saia da cirurgia com a bolsa convexa. Tem esse pesquisador que a gente assistiu essa conferência, nós 3 estávamos... Até para estomas de intestino grosso, de colostomias. Ele também sugere que no pós-operatório imediato, ao invés de usar uma bolsa plana transparente, isso é bem, né, bem dentro da nossa área aqui mesmo, né, que a gente já tem padronizado. Ele é um pesquisador italiano que a gente assistiu essa conferência. Português.
português, um pesquisador português, que trouxe essa conferência para a gente. Ele veio para o Brasil presencialmente lá no Congresso Brasileiro de Estomaterapia, que a gente estava, e trouxe essa perspectiva, essa possibilidade assim, de melhor adaptação do equipamento convexo para um pós-operatório imediato, transparente. Enfim. Sim. E são tecnologias que a gente dá um certo receio, assim, porque a gente entendia que a gente usaria uma bolsa convexa depois de retirar os pontos, depois que já tivesse bem cicatrizado o estômago. Mas as empresas, a própria indústria já traz para nós a convexa com uma convexidade mais macia, mais suave. Então, o estômago a sutura vai sofrer uma pressão menor. E isso, no pós-operatório imediato, ajuda no formato do estômago. Então, aqueles estomas que já têm uma tendência a desabar ou a ficar retraído, ele já vai prevenir, ele já vai atuar de uma forma preventiva. E a gente diz o formato irregular, né? Ele já vai ficar redondinho, porque ele já vai estar sendo moldado claro. No pós-operatório. E tá em fase de cicatrização, né? Exato. E ainda dentro dessa contextualização, né, do estomaterapeuta e da proctologia, a gente pode ficar aqui falando por horas, mas assim... Depois, né, na educação do paciente, reabilitação desse paciente, porque esse paciente ele vai precisar ser reabilitado, né? Ele vai ter que modificar os costumes, ele vai ter que adaptar algumas coisas na vida diária, no banho, ele vai poder fazer caminhadas como ele fazia antes, vai poder praticar exercício, ele vai poder entrar na piscina, ele vai poder ir na praia, com certas adaptações, né? Com algumas correções, algumas coisas que ele vai ter que adaptar no dia a dia dele, mas ele não precisa deixar de fazer as coisas que ele fazia antes e nem de ter a vida que ele levava antes. Claro, né? Ele só vai precisar adaptar isso na rotina dele. Então, eu acho que a gente entra muito junto nisso, sabe? Nesse cuidado, né? Vocês fazem aquele acompanhamento e a gente faz o outro do lado ali, né? Tentando adaptar a vida dele e as necessidades dele. Até porque parece assim que... Parece não, é real. Uma especialidade reafirma o que a outra já colocou, porque a gente tem isso, né? A gente ouve uma coisa, mas será que é mesmo? Aí quando outra pessoa afirma, né? Sim, então então eu vou confiar, então eu vou acreditar, né? Esse paciente perguntou se todo uma mundo explicação, falou igual, o que é isso? Daí ele falou. Aí ele me disse, Gustavo, fui no médico, o médico me disse as coisas que tu tinha me dito. Exatamente, isso é bem comum, né? É bem interessante. E é ótimo isso, na verdade. Né? Ótimo. Sinal que nós estamos falando estamos falando a mesma língua. Não estamos inventando nada, estamos seguindo alguma coisa que, né, algum estudo, são coisas sérias, né? São coisas sérias, assim. Né? E com esses avanços, eu acho que tem uma questão que eu queria salientar aqui, que é super importante a gente falar um pouco dela, que são as doenças inflamatórias intestinais. A gente fala dos estomas, que é a nossa prática no dia a dia, mas as doenças inflamatórias intestinais também podem levar a consequências, né? Eu queria que pudesse trazer um pouquinho assim sobre isso para nós, das consequências que a doença inflamatória intestinal, tem diversas delas, né, podem trazer para a gente aqui e que a gente possa chamar a atenção também de quem está nos ouvindo. Bom, então as doenças inflamatórias intestinais, fazendo um pequeno resumo, né? As mais conhecidas que a gente tem é a doença de Crohn e a retocolite. São doenças primas, vamos chamar assim, né? Que acometem, e aí tem diferenças entre elas. A doença de Crohn pode acometer desde a boca até o ânus, né? E a retocolite já não, ela atinge mais o cólon e o reto. Essas doenças, elas causam em graus variáveis, né? Um grande incômodo para o paciente e geralmente uma queda da qualidade de vida incrível para esses pacientes. São doenças que não têm cura. Na verdade, a retocolite até tem cura, mas aí a gente tem que tirar praticamente todo o cólon. Às vezes né? Às vezes tirar o reto também. Então, assim, são doenças que a gente fala que não tem cura, mas tem tratamento. Né? Então, eu falo para os pacientes, a gente tem que deixar a tua doença dormindo, quietinha, calminha, né? Mas acontece dela ter picos às vezes. Hoje em dia a gente tem medicações muito boas, né? Que são os imunobiológicos, que estão sendo cada vez mais indicados e utilizados para tratar esses pacientes, para cuidar deles, né? Mas mesmo assim com eles, a gente tem ainda doenças muito graves que fogem a esse tratamento, mesmo com boas medicações, e que vão dar crises nessas pessoas que vão começar desde uma dor de barriga, febre, diarreia, sangramento junto às fezes, né? Até
cirurgias de urgência por perfurações. Na semana passada tive um paciente com retocolite, 45 anos, fazendo um tratamento que era subótimo, não era o ideal, durante muito tempo, né? E isso se deve muito também a ele não procurar ajuda e, né, não fazer o que já tinha sido indicado, e precisou ir para uma laparotomia exploradora. Cirurgia com corte, um corte grande, uma colostomia, paciente grave, e segue grave. Então, é isso que a gente quer evitar. E essas doenças, elas têm esse potencial. Assim como a gente pode ter a doença leve, que ela fica leve, uma dorzinha, pode ser diagnosticada ou não, né? E aí a gente vai ter uma gama de exames. Colonoscopia, que eu falei que serve para diagnóstico e prevenção do câncer, também serve para diagnóstico da retocolite e também da doença de Crohn, assim como outros testes laboratoriais, exames de sangue, exames de fezes, exames de imagem, né? Ressonância, tomografia, ecografia, etc. Mas são doenças assim que estão crescendo, como a Nildete falou, aqui no Ocidente, né? De maneira incrível. A gente está tendo cada vez mais diagnóstico, e aí a gente volta àquele assunto, será que é porque a gente está fazendo mais diagnóstico, porque está aumentando? Eu tenho a impressão também, não sei se é a impressão de vocês, que esse tipo de paciente, e as pessoas em geral também, elas têm dificuldade de aceitar as doenças inflamatórias. Elas não acreditam que são causadas por alimentos, que são causadas pelo estresse, e elas ignoram, elas continuam seguindo uma vida normal com a doença inflamatória, até ter uma crise. Aí tem a crise, fica se testando, sabe, o tempo inteiro. Eu não sei se essa é uma impressão que eu tenho ou se realmente é o que tu observa. Então, eu acho que para várias doenças, né, é uma ligação às vezes. Verdade. Mas o ser humano, eu vou te dizer que é desafiador, né? Ele se desafia o tempo inteiro. As doenças invisíveis, né? A Nil não enxerga. Com a questão da doença celíaca, né? Sim. A Nil, a gente vai num restaurante com ela e ela começa a procurar as comidas que ela pode comer. E ela pergunta para as pessoas tipo, não, nem conhece. A desinformação conhece, né? É um problema. Então, acho que isso também atrapalha um pouco, né? Os pacientes, porque eles também não têm tanto conhecimento assim. A gente ainda que é da área e consegue, né, adaptar as coisas, mas às vezes o paciente não consegue. Isso é uma dos desafios, né? Que a gente encontra na estomaterapia, assim. É essa falta de informação. E aí, toda falta de informação leva a um preconceito, né? Porque tu não conhece, tu não entende, então você já acha que aquilo ali tá errado, que aquilo ali não tá dentro do contexto, né? Acho que o problema é tu, né? Não outra pessoa, não é ele que não tem aquilo pra te oferecer, né? Então Por falar em desafios, né? A gente queria falar um pouco de quais os desafios que tu encontra, assim, hoje na proctologia, na coloproctologia, e a gente também depois poder discutir um pouquinho dos desafios na estomaterapia, assim, em relação... A gente sabe que, epidemiologicamente, a gente tem um aumento de pessoas aí com doenças inflamatórias, com câncer de intestino, né? A gente falou aqui de várias coisas que podem ser desafios, assim, mas nesse sentido de tirar o mito de que o coloproctologista é um bicho-papão, assim. Ver menos a cena que o doutor Henrique falou lá menos a cena que... Bota a mão na perna. Não são tantos, assim. Que bom. Ou a cena de que chega, né, na emergência do hospital com uma obstrução intestinal porque acha que está comendo muito, está constipado ou que a comida está estranha. Eu acho que eu já falei de alguns desafios aqui na minha introdução da minha pergunta, mas como é que tu enxerga isso, assim? Quais os desafios que tu enxerga para a coloproctologia daqui para frente, assim? Eu acho que... O que eu penso? Que a dificuldade maior é do ser humano, né? Então, não só na coloproctologia, mas em qualquer área da medicina, da saúde, né? A gente falando. Eu acho que esse que é o desafio, né? As pessoas verem, tá todo dia. Eu não assisto mais televisão, né? Mas assim, tá na televisão, tá no rádio, tá ali mostrando que obesidade, que falta de atividade física, né? Que gordura, fritura, tabagismo, alcoolismo, né? Excessos fazem mal, isso já é certo, tá documentado, né? A gente tem trabalho, é isso que eu estava falando, né, Vanessa?
É certo que os ultraprocessados, corantes, enlatados, embutidos, tudo que a gente tem essa... É só pegar um rótulo aí, vamos pegar um rótulo qualquer, eu chega a me dar, né? Eu tenho uma filha pequena, eu pego ali uma bala, eu não quero mais que com uma bala, né? Tem que ser, porque é um bombardeio na nossa saúde. Então, eu acho que o ser humano, ele tem que se dar conta disso. Eu acho que essa coisa que a gente também falou, né, Vanessa? É uma negação. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. É a gente conseguir ensinar, mostrar para eles. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Exatamente. É desmistificar isso. É dizer assim, vamos acordar. Quando é que nós vamos acordar? Quando a gente está na emergência, com um tumor, fazendo diagnóstico de uma doença inflamatória? É aí que nós vamos acordar? Espero que não, né? Eu não quero ser assim. Eu quero me cuidar cada vez mais. Eu disse assim, eu vou ser um velhinho bem chato. Eu quero ser um velhinho magrinho e todo dia que caminha faz atividade física. Assim... Porque que é o que eu vejo. Como médico, eu vejo que... Que é o que dá não certo. Que é o que funcionou, magrinho, mas é o que... Não pra ficar bonito, né? Pra ficar aquele saudável. que faz musculação todo dia, que tem massa muscular. Porque vai precisar. Se quebrar o pé, vai precisar de massa muscular para vencer e voltar a caminhar. Senão, vai se entregar. Então, a gente tem que... Eu acho que esse é o desafio. É mostrar para os nossos pacientes. E aí, isso é a dádiva da gente que mexe com saúde. E a gente... entra na casa das pessoas, e elas vêm no nosso consultório, a gente entra na vida das pessoas e a gente pode mudar algumas coisas. Então, é isso, é aproveitar. Aí vem esposa junto, já aproveita, bota junto. Tem filhos, já bota junto na história. Vamos chegar em casa agora, vamos começar, vamos mudar isso. Né? Eu acho que essa é a maior dificuldade e talvez essa fosse a solução, educação, né? E aí, claro, a gente... Fiquem tranquilos, a gente vai se educar, a gente vai no congresso, né? A gente vai trazer coisas novas e a confiança, obviamente, que esses pacientes vão ter na gente e a gente vai dar para eles isso. Então, acho que isso talvez seja a maior dificuldade para mim. O câncer é difícil, a doença inflamatória é difícil, tem outras doenças, fístulas, enfim, outras coisas que são desafiadoras para nós, mas assim, se o paciente puder fazer a parte dele, para ele, não é para mim. Eu vou para casa com as minhas dificuldades e os meus problemas, mas eu não levo a doença dele comigo. Nildete não tá lá junto para ajudar 24 horas por dia. Então, acho que essa talvez seja... Fundamentalmente seja a educação em saúde. Educação em saúde, acho prevenção. Que vários programas de pós-graduação aí, hoje eu estou dentro de um programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado aí, né? E a gente tem muitos projetos relacionados à educação em saúde. E de vez em quando a gente fica se perguntando lá no PPG, né? Mas a gente vai falar de novo, mais um projeto de educação em saúde? Mais um projeto de educação em saúde, sim. Porque a gente vê uma grande necessidade disso, de vários temas. Lá no PPG a gente tem vários projetos de educação em saúde com muitos resultados interessantes, né? E com muitos produtos tecnológicos saindo do meio acadêmico ali da universidade em prol de educar as pessoas para obterem saúde e prevenirem doenças, né? Eu acho que educação é fundamental. Educação e saúde... Em qualquer idade, né? E tem vários PPGs trabalhando nisso. Uma coisa interessante, o PPG da educação, lá, pós-graduação, mestrado, doutorado em educação, outros também trabalhando questões de educação e saúde. Acho que isso é muito importante. Assim. E ainda dentro da educação, aproveitar todas as oportunidades. Que é o que o doutor Henrico falou. Seja no consultório privado, seja na rua, seja onde for. A gente, quando está lá no atendimento domiciliar, né? Quando a gente está dando um curso, quando a gente está aqui fazendo essa conversa. Então, isso aqui que todas a gente as tá fazendo, oportunidades isso aí. de educação. Bom, gente, parece incrível, mas o tempo voou. Né? Bom. A gente tem alguns poucos minutos, olha, a gente já está aqui um tempão, né? Por isso que eu não olho pro relógio. Pois é, eu que tô na condição de rosto aqui, né? Tenho que ficar olhando aqui. Mas eu queria pedir para que tivesse, assim, rapidamente falasse um pouco sobre... vou te fazer algumas perguntas, algumas respostas rápidas, beleza? Então, hemorroida só dá em pessoa que fica sentado muito tempo?
Não. Mas, se ficar sentada no vaso muito tempo, não é praga minha. Né? Mas Vai No ter. celular, Vai ter. esquece lá. E aí volta pros homens lá. Olha, eu nunca vi, é mais homem que vai pro vaso com o celular. Com o celular. E aí vai 15, 20, 30 minutos. Não, 10 minutos. Gente, Porque 5 a 10 minutos. O celular faz Não funcionou, perder... levanta, vai dar uma voltinha, Elasticidade. toma uma aguinha, um cafezinho Relaxa. Isso preto. aí. Não, e Bom. o celular faz perder a noção do tempo. Do tempo, Ah, exatamente. Né? A Total. pessoa acha que tá ali há 5 minutos, já tá meia hora, né? Verdade. Para uma pessoa que vai ser colostomizada, a colostomia é sempre permanente? Não. Não, né? Não, ela pode ser provisória, né? E transitória, e a maioria delas, graças a Deus, é. Né? Então, Que bom. são Que bom. pouquíssimos os casos Sim. que precisam de uma colostomia ou de uma ileostomia permanente. Então, a gente consegue, na maioria dos casos, reverter. Claro que a gente precisa respeitar algumas coisas, né? A doença que gerou aquele estoma, né? Então, a gente tem que ter um tempo mínimo. A gente fala melhor dos quadros entre 2 e 3 meses para fazer uma reconstrução de trânsito intestinal, que é como é chamado, né? Essa religar, vamos dizer assim, né? O Sim. intestino. Mas, então, eu acho que é uma boa notícia, né? É, né? Ótimo. Isso é uma ótima É notícia. ótimo. E eu notícia. costumo falar para os pacientes isso, calma, né? Grande chance. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É. Nós temos uma colega estomaterapeuta que é sexóloga, né? E ela fala muito sobre... Sempre aparece essa pergunta. Estomias impedem a pessoa de trabalhar ou de namorar? Namorar, isso aí, às vezes eu vejo que o pessoal fica meio sem jeito para fazer a pergunta. A maioria, hoje em dia, esses tabus estão caindo, né? Então, eles vêm e conversam com a gente abertamente. Não impede nada. A Vanessa falou agora há pouco, dá pra fazer tudo. Praticamente tudo, né? A gente tem algumas coisas, tampão, enfim, que dá para tomar banho no mar, dá para ir para piscina. Bom, a gente tem vários casos aí de artistas, né? Fazem desfile com ostomia. Claro, ali querem mostrar, mas não quer mostrar, não tem problema. A gente tem vários tipos de bolsa, bota por dentro da blusa, não aparece. Então, assim, sosseguem o coração. Tranquilidade que vai dar certo. E falar sobre fazer cocô, né? Ainda é muito tabu na tua prática lá? Ainda é, mas eu não ligo muito para isso, então a gente acaba falando e os pacientes vão se sentindo mais à vontade, acabam saindo da consulta e muitos falam assim, doutor, eu fiquei preocupado, né, ou preocupada, cheguei, eu lhe vi, fiquei sem jeito e no fim da consulta, obrigado por me deixar mais tranquilo. Então, ainda é tabu, talvez sejam esses pacientes que não vêm pra gente. Então, eu acho que acabar com o tabu é marcar consulta, é ir fazer a Isso. prevenção. Gente, essa é a palavra, prevenção. Prevenção. Porque a gente tem diversos tipos de evacuações de fezes que podem sair de dentro da gente, né? E elas dizem muito sobre como está o funcionamento do nosso intestino. Né? Então é super importante as pessoas procurarem um coloproctologista ou um enfermeiro estomaterapeuta para entenderem o que está acontecendo aqui. A gente também pode dar essa condução, essa orientação e conduzir ao médico coloproctologista se for algo que tenha uma necessidade de que o coloproctologista olhe, né? Bom, gente, realmente a gente está chegando no fim. Eu estou aqui olhando para o relógio. A gente precisa... E eu queria só pedir, então, antes de a gente finalizar, que tu dissesse uma palavra, assim, deixar uma palavra, uma dica de ouro para as pessoas que estão nos ouvindo, para os nossos colegas, enfim, né? Enfim, uma dica de ouro do coloproctologista aí pra gente. Eu acho que se fosse uma palavra, né, seria prevenção mesmo. Eu acho que a gente tem que acordar, né, a vida dá oportunidade pra gente, a gente já tem o corpo, já ganhamos um corpo, né, e a gente tem que cuidar dele. E a gente sabe que quando a gente cuida, ele responde bem, né? Assim, a gente fala do intestino, né, enfim, das bactérias do intestino, elas respondem bem. E tudo é assim, a gente responde bem. Tá com a pele seca, passa um hidratante, cuida dela, ela vai ficar boa, ela vai responder bem. Então, vamos cuidar, vamos fazer atividade física, vamos se alimentar bem, vamos buscar melhorar nisso, porque a gente vai ter menos problema. Isso é pra gente. Água, né? Então, a gente precisa disso. Acho que é prevenção e, claro, que eu falei, prevenção também passa por exames, por check-up na hora certa. Então, nesse caso aqui, vou puxar a brasa, né, pro meu assado aqui, colonoscopia aos 45, vá ao consultório, converse, pergunte, né? Então, confie no médico. Se não confia, troca de médico, vai conversar com outro, mas vamos desmistificar isso.
Por quê? Porque é bom para nós, para nossa saúde, para a sua saúde, né? Para a saúde de cada um. Minhas colegas, sócias da Clínica Nasce Estomaterapia. Fiquei pensativa agora com o que o doutor Henrico estava falando, que o ser humano não valoriza isso da prevenção, de cuidar-se, né? Porque a gente faz ainda tantas coisas que a gente sabe que fazem mal e mesmo assim a gente repete, né? Parece que a gente tem uma sensação de superpoder, né? Será que só comigo não acontece? A gente, né, conversou com os adolescentes há um tempo atrás numa palestra, eu e a Vanessa, e a gente falou isso, né? A gente não pode achar que só o nosso corpo é super poderoso, que comigo não acontece nada. A gente tem que cuidar, né? A gente testa. E eu acho, assim, eu gostaria de deixar uma lembrança, assim, para os meus colegas estomaterapeutas, enfermeiros, assim, que quando a gente estiver nesse cuidado, nesse atendimento com a pessoa que está com estomia, com a doença intestinal, que a gente valorize a escuta dessa pessoa, desse familiar, né? Porque apesar de a gente estudar, a gente ver pesquisas atualizadas, enfim, mas conta muito, assim, o que ele está passando no dia a dia, o que para ele é importante, o que para ele está causando maior sofrimento, né? Valorizar essa escuta. Na fala do Dr. Henrico, ele falou que a gente tem a dádiva, né, de entrar nas famílias das pessoas e fazer a diferença lá e tentar mudar algumas coisas. E eu acho que eu pediria, assim, para os pacientes e para as pessoas, não só os pacientes, mas todos nós, né, que a gente pensasse em nós mesmos fazer diferença nas nossas vidas, né, mudando os hábitos, pensando em coisas saudáveis, pensando no que é bom para o nosso corpo e cuidando da gente mesmo. Então, acho que eu passaria isso, assim. A minha fala é, né, educação e saúde, eu acho que ela é fundamental, a gente faz isso todos os dias e a gente pode não se dar conta, mas a gente pode fazer isso sistematizado também, de certa forma, sistematizar algum processo de educação e saúde que a gente repita, porque é importante a gente criar uma sistematização para os nossos consultórios, para a nossa vida diária, e eu acho que educação e saúde, de vez em quando a gente critica lá no PPG, mas a gente necessita dela. Então, essa é a minha palavra de finalização. Doutor Henrico, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Acho que no início estávamos todos muito tensos, assim, né? Nosso primeiro episódio de podcast Além do Básico da Clínica de Estomaterapia de Porto Alegre. Mas acho que a gente deu conta do recado, foi bem bacana. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi bem gostoso a gente conversar, né? É rápido, eu acho que a gente podia ficar falando durante bastante tempo. Gostei muito, muito obrigado mesmo. É isso, Vanessa, também gostaria Nildete, muito obrigado. E aí a gente quer agradecer novamente, né, a turma que está apoiando a gente aqui, esse podcast, que, né, foi super importante que eles estivessem com a gente para poder a gente estar aqui hoje. A gente trouxe aqui também uma linha, né, de cuidado da Dermilon, que é um limpador de pele sem enxágue, né? Esse limpador, ele é dessa empresa que está também aqui nos apoiando no podcast. Né, ele contém características que são bem adequadas à limpeza da pele, principalmente a limpeza da pele mais frágil. Né? Então, ele contém surfactantes, agentes hidratantes, ingredientes à base de dimeticona. É livre de álcool, tem o pH ácido, que ele é compatível com a pele das pessoas, né? Não tem fragrância, tem pessoas que têm problemas com cheiros, então não tem fragrância nenhuma, e ele é hipoalergênico. Ele vem em embalagens contendo 50 ml, 100 ml, 250 e 500. Ele é líquido e spray, então é fácil a aplicação. Na hora do atendimento dos estomaterapeutas e de qualquer outro profissional da área da saúde, ele facilita muito. E eu gostaria de falar também, agradecer mais uma vez, né, o apoio da Vidibula e da Carilex. Então, que é uma empresa que está há mais de 3 décadas, especialista na área de dispositivos médicos, terapias avançadas para o tratamento de feridas complexas, dedica-se a apoiar profissionais e instituições de saúde, oferecendo tecnologias que unem a inovação, a segurança, resultados clínicos comprovados. E essa tecnologia, que é a terapia por pressão negativa, da Carilex, ela é um tratamento que estimula a cicatrização, controla o ambiente da ferida, promove uma recuperação mais rápida e eficaz. E a Vidibula, então, com uma trajetória construída sobre confiança, ética e parceria, acredita que cuidar de feridas é transformar vidas. E a RVB
que traz para a gente, então, a Bolsa Cera Plus, né? O código da Bolsa é 89511, que é essa bolsa que falávamos durante o episódio do podcast, que tem a convexidade suave. Então, ela é produzida para as estomias intestinais, né? Tanto ileostomias quanto colostomias. Ela tem uma indicação principal para as estomias planas, retraídas, né? Ou com o ângulo de drenagem voltado para a lateral ou para o nível da pele. E não tem contraindicações. Então, ela tem uma convexidade macia que pode ser utilizada no pós-operatório imediato. Ela tem uma maior área de aderência, ela tem uma placa grande, né, recortável, que isso vai ajudar na prevenção de vazamentos, possíveis complicações da região peristoma. A resina tem a infusão de ceramidas, que é um componente natural da pele, favorecendo a ação protetora. Ela é opaca, tem janela de visualização do estômago, que isso é importante para o pós-operatório, e além disso tem o filtro desodorizante para gases, fechamento integrado por conectores plásticos. Muito bem, a gente ainda conta, né, com a LifeSul e a Salts. A LifeSul é a importadora, o grupo LifeSul é importador da marca Salts no Brasil, como eu já tinha falado. A Salts eu também já tinha falado, é uma empresa familiar, como eu já tinha falado, conheci os Mr. Salts um tempo atrás. Então eles são muito comprometidos com os clientes, desenvolvendo produtos que atendam às suas necessidades em todos os momentos da cirurgia da estomia. A Saltos investe continuamente em pesquisa, desenvolvimento, inclusive as pesquisadoras são enfermeiras estomaterapeutas que atuam dentro da fábrica da Saltos, lá na Inglaterra, e sempre levam em consideração as sugestões dos usuários. Então, o que eles fazem de mudança, eles levam em consideração o que os usuários estão solicitando e disponibilizando sempre, então, excelentes produtos de qualidade, segurança, conforto, para eles aproveitarem durante a vida deles. Eles têm uma linha que é a Confidence Natural Advance plana ou convexa, como aparece ali na imagem, com infusão de extratos de aloe vera nessa resina que adere à pele, então protegendo, cuidando, hidratando a pele e ao redor do estômago. E ela tem também uma exclusiva resina FlexiFit com 5 recortes, aqueles recortezinhos ao redor da placa ali, que permitem a adaptação a qualquer tipo de relevo de abdômen. Então isso é super interessante. Também eles têm a convexidade suave, que é uma novidade no mercado para ajudar, né, no cuidado da pele e fundamentalmente para aplicação no pós-operatório, que é resultado dessa pesquisa desse português que nos ofereceu essa conferência lá no Congresso, a gente teve a oportunidade de assistir, né? A Salts, ela tem um hidrocoloide hipoalergênico reconhecido pela Fundação Britânica de Pele e dermatologicamente certificado pela Aliança de Pele Saudável da Europa. Então, são tecnologias que estão aí a nosso favor. Agradecemos aos apoiadores. Isso aí, muito obrigado também de novo, ao doutor Henrico. Honrado pelo convite. Obrigado, Gustavo, Nildete, Vanessa. Nosso primeiro episódio de estomaterapia. E aguardem os próximos. Tinha que ser logo. Coloproctologista, porque assim começou a nossa história. Então a gente está muito feliz de o senhor ter vindo e ter aceitado nosso convite, doutor Henrique. Obrigado. Aguardem o próximo episódio. Logo vai estar nas nossas redes sociais aí anunciando o nosso próximo episódio do podcast Além do Básico da Clínica de Estomaterapia Nasces de Porto Alegre.